Aleluia. Paz. Espero que você receba do Senhor nessa noite, que você se encha da presença do Senhor nessa noite. Espero que aí na sua casa você seja impactado pela presença do Pai. Em nome de Jesus. Nós sempre, não importa as circunstâncias, vamos louvar o Senhor e declarar que nós acreditamos na promessa dele em nossa vida. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Eu sei que tu és fiel, Jesus, em nossa vida. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós te adoramos, Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Que o Senhor venha habitar nos lares nessa noite, em nome de Jesus. Nós clamamos pela tua presença. Aleluia, Jesus. Te louvamos e engrandecemos, Jesus. Diga a palavra de adoração onde você estiver. Clame pela presença do Pai. Santo és tu, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
como serafins que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença, meu. Diga tua presença. Tua presença, tua presença, meu prazer. 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 O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença, meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença, meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluias. Boa noite a todos. A paz. Mais um culto online, mais um culto de ensino, mais um culto onde nós desejamos tremendamente e poderosamente a presença de Deus. Onde você está, feche os seus olhos. Eu sei que você já sente a presença de Deus. Nós estamos aqui, só nós, mas há uma presença de Deus gloriosa. É muito bom saber que Deus está aqui, e o desejo do nosso coração é que Deus esteja aí também com você, aí na sua casa, no dia que você estiver assistindo esse culto, que a presença de Deus seja real. Se você puder, feche seus olhos, fale com Deus e peça para Deus falar com você, que hoje é culto de ensino, é dia de nós aprendermos a palavra e sermos impactados por ela. Amado Senhor, muito obrigado por mais um dia nas nossas vidas. Obrigado por um dia menos no combate a esse vírus. Obrigado, Deus, por um dia menos que nós vamos estar juntos de novo. É um tempo para que logo nós estejamos juntos. Amado Deus, fala aos nossos corações, usa a tua palavra, abre os nossos corações, e que nós possamos nesse culto, de uma forma muito especial, sermos visitados pelo Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, espero que estejam todos bem, e a presença de Deus seja real com vocês, como nós dissemos. Vamos lá, meus irmãos. Para começar, eu quero trazer uma palavra muito importante e relevante para os nossos dias, como tem sido as nossas quintas-feiras de ensino, os nossos cultos de ensino, que nasceram com essa proposta de trazer um alimento mais pesado para nós. Então, já vou dar um spoiler da pregação aqui. Esta palestra, pregação, sermão, ela vem com um teor diferente das nossas pregações, ou da pregação que você vê na TV. Nós viemos aqui com o intuito, assim, de falar verdades profundas da parte de Deus. Agora eu quero que você preste atenção. Muito bem. Coronavírus, de novo, não vamos falar sobre isso, mas existe uma coisa boa e uma coisa ruim sobre essa crise. Eu falo isso e não falo mais sobre crise de coronavírus. Mas existe uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa boa, está passando. Esse momento de caos, de pandemia está passando, está cada dia mais passando, o comércio está voltando aos pouquinhos, ainda se recomenda ficar em casa, ok? Mas está passando. Que Deus nos abençoe e o pior já tenha passado.
Essa é a notícia boa. Daqui a pouco, nós estaremos quinta-feira aqui no nosso culto, no domingo, na terça, na sexta de tarde. Daqui a pouco. Segura mais um pouquinho aí. Segura mais um pouquinho que daqui a pouco nós estamos juntos. Notícia ruim. A notícia ruim. A notícia ruim é que esta crise pode passar, mas outra crise pode se iniciar. O problema é o que vem depois da crise. É o desemprego. É a fome. São as guerras. O grande problema quando acabar essa crise, essa pandemia, é a outra crise que vai vir. E nós temos acompanhado pessoas sendo desempregadas, empresas fechando, firmas sólidas fechando, investimentos errados. Pessoas vão passar fome. Nós temos atendido, eu vou falar sobre isso, nós temos atendido pessoas, não da igreja, passando fome. E as guerras sociais, eu já falo para vocês o que é isso. Chega uma hora, gente, que as frases de efeito que nós costumamos ouvir, elas não terão mais efeito. As frases de efeito, sabe aquela frase de impacto? Elas vão parar de ter impacto. Qual, pastor? Por exemplo, quando a gente fica dizendo assim, ó, Deus está no comando. Frase de impacto. Ele está, mas a gente entende. Deus está na frente, tem que ter fé. Deus sabe o que está fazendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que mais que a gente gosta de dizer? Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Deus fecha uma porta e abre uma janela. Deus sabe o que está fazendo. Deus está punindo a humanidade. Como se isso servisse de consolo. E chega uma hora que esse consolo não vai adiantar mais. E é aí que nós precisamos fazer o que nós vamos fazer hoje. Eu quero chegar com vocês nessa ministração e perguntar algumas coisas para Deus. Eu quero perguntar para Deus o que Ele vai fazer, o que Ele acha desse desemprego, o que Deus acha da fome que a turma vai passar, o que Deus diz dessa guerra social que está acontecendo. Já falo das guerras sociais, das redes. O que Deus teria a nos dizer? Eu quero que você imagine que hoje Deus está aqui, e Ele vai responder essas perguntas, porque isso nos incomoda. Os boletos estão chegando, e o dinheiro não está aí. A empresa vai ter que fechar, e o meu emprego pode ir embora. É a guerra, é o culpado, é o fulano, é o beltrano. Deus, e agora Deus? Acompanhe até o final essa ministração, porque você vai entender o porquê. Deus. E agora Deus? Esse é o título da nossa ministração. E agora Deus? O que vai acontecer? E eu quero fazer aquele acordo com vocês. No ensino a gente faz assim, a gente não aprende só para ficar bem gordo, aprendendo bem gordo de conhecimento. Eu quero que nós estejamos aqui, preparados para aprender aquilo que Deus falar conosco, nós vamos obedecer. E a outra coisa, se Deus falar com você e Ele vai falar, eu quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aqui, compartilhe, passe para outras pessoas, marque pessoas, diga para pessoas, assiste essa ministração, porque ele é muito importante. E antes de entrar, eu já entro valendo. Talvez as coisas que eu diga aqui, não são coisas que comumente ouvimos por aí. Não são as pregações dos famosos, dos televisivos. Mas é a pura palavra de Deus. E agora, Deus? Desemprego, fome, guerra. Deus, e agora? A gente faz o quê? Prepare seu coração, sua anotação e vamos lá. Primeira questão que eu quero abordar com vocês. Desemprego. A pessoa chega em casa, a pessoa começou o seu investimento, usou um dinheiro e a empresa está falindo. Chegou para trabalhar, estava trabalhando bem, o caos se instituiu e ele está com os dias contados. Nós temos ouvido muitas histórias de pessoas que estão para perder o emprego e algumas que já perderam o emprego. Pessoas fiéis, pessoas da igreja, pessoas de Deus. E agora, Deus? O que dizer da padaria, do mecânico, do boteco da esquina, da venda, do mercadinho do bairro? O que a gente fala para essa turma que tem que estar fechada? O que a gente fala para o microempresário, para o vendedor de roupa? O que a gente fala para ele, para o organizador de festa? A gente fala o quê? Você vai fazer o quê nessa época? Não tem festa, não tem formatura, não tem foto, não tem filmagem. Deus, e agora, Deus? Deus responderia, se Ele estivesse aqui, Ele nos diria para abrir Eclesiastes capítulo 9, versículo 1.
se você tem a sua Bíblia ou quiser acompanhar aqui embaixo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1, ele diria assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Eclesiastes vai dizer que o sábio, o justo e todo mundo tem que estar na minha mão, Deus diria. Deus diria: agora é a hora de você estar na minha mão. Afinal de contas, você canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Você canta a canção: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Você canta: sobre as águas tu também é Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Deus diria para nós: se você canta essas coisas, chegou a hora de você viver essas coisas. Chegou a hora de você entender o que é ser a menina dos meus olhos. Chegou a hora de você entender como é que a galinha protege os seus pintinhos, é assim que eu protejo meus filhos. Chegou a hora de você entender o quão importante é fazer parte da minha família real, santa, especial, separada. Chegou a hora de você entender isso na prática. Porque você canta, Deus diria isso para nós, porque você canta, você ora, você lê a palavra, chegou a hora de você viver isso. E Deus faria um clamor para nós, igreja. Você que nos assiste, Deus faria um clamor para nós: ei, acorda! Acorda desse mundo fantástico, ilustrado que você vive. Chegou um momento, e que não foi uma pessoa, não é o diabo. Chegou um momento em que você vai ter que dizer: Deus, eu estou nas tuas mãos. Deus, agora eu vou ter que esperar em ti. Deus, agora chegou a hora que eu vou ter que colocar em prática todos os textos que eu conheço. E Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. A mão poderosa de Deus será com os seus filhos. Eclesiastes está dizendo, e eu confio na santa palavra de Deus, que ela é provedora. Uma vez, eu e a pastora Rose em Novo Hamburgo passamos por um mês difícil de contas, de finanças. E nós tínhamos um determinado valor para pagar, e eu lembro nitidamente que eu saí de manhã e eu disse para ela assim: Rose, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou fazer o que os crentes fazem, eu vou ver o que acontece, nós não temos de onde tirar. E eu fui para a igreja, cheguei na igreja e disse: Deus, a minha oração foi mais ou menos assim, eu disse: Deus, o Senhor sabe que eu não fico te pedindo coisas para mim, e não fico mesmo, não peço coisas para mim, mas eu preciso. Eu não quero passar vergonha. Se o Senhor quiser me abençoar, se o Senhor quiser olhar para mim, eu não sei como é que acontecem essas coisas, eu sei que o Senhor faz, mas faça se o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus de milagres, parará. Eu estou orando e o meu telefone toca. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas é um grande amigo meu. Não vou dizer o nome dela, por não ter pedido permissão para ela, para essa pessoa. E ele disse: meu, e aí, quanto tempo? E pá, aquela conversa vai, conversa vem, e aí, meu, pá, estamos aí na oração, lutando sempre. Eu, só isso. E ele disse assim: mas então, eu estava orando agora. Eu digo: meu Deus. E eu senti no meu coração, assim, como se Deus falasse comigo: eu quero te dar uma oferta, dá o número da tua conta. Gente, na hora, no telefone, eu digo: Deus, aconteceu comigo, porque eu ouço as outras pessoas falando isso, e às vezes eu nem acredito. Eu vejo as outras pessoas contando essas histórias. Aconteceu comigo. Tenho a pastora Rose de minha testemunha, e esse meu grande amigo. E ele sentiu no meu coração de depositar esse valor. E eu ainda brinquei, eu digo: tem como tu fazer aquela que vai direto, TED, né? Tem como fazer uma TED para ir direto assim? Daí contei a história para ele, aí ele chorou, orou e disse: pá, que legal. Eu fui lá no banco, porque ele não falou o valor. Eu fui lá no banco,
cheguei para a Rose e disse: Rose, o fulano depositou um valor na nossa conta, e a gente pode ir lá pagar a nossa conta, sobrou dinheiro. Isso aconteceu comigo poucas vezes, essa foi a mais marcante. Mas sabe o que eu quero dizer para você, gente? Está difícil, não é fácil a empresa dizer, tem mais alguns dias de trabalho. Não é fácil, eu sei, gente, eu sei. Nós estamos trabalhando aqui na igreja, pedindo para os irmãos fazerem as suas contribuições, seu dízimo. A gente sabe, nós temos os nossos compromissos de igreja, nós temos as nossas contas de igreja, a gente sabe. Nossa, eu sei o que você está passando. Nós sabemos como igreja que nós estamos nos mexendo aqui, dali, sabe? Para a gente segurar todo mundo. Não está fácil, eu sei que não está fácil. Não está fácil para ninguém. Mas a verdade é que esse é o momento de todas as canções que nós cantamos e todas as pregações que nós já ouvimos, de descansar nas mãos de Deus. Esse é o momento de nós entendermos que Deus está dizendo: o ímpio, o justo, o sábio, ele tem que estar na minha mão, ele tem que estar descansando aqui, ele tem que ser a menina dos meus olhos, ele tem que ser o pintinho que a galinha protege, ele tem que ser aquele filho que eu amo demais, e eu não vou desamparar ele. Deus não vai lhe desamparar, mas você precisa crer. Confia no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Talvez não fosse isso que você quisesse ouvir, mas é isso que Deus quer falar. Vamos à segunda coisa. Junto com o desemprego, logicamente, vem a fome. Junto com o desemprego, vem a fome. E a fome é aquele momento de você, não é aquela fome passageira, mas é aquela fome do armário vazio. É a fome de você querer uma coisa e não ter esta coisa, e nenhuma outra coisa para se alimentar. A fome vai vir sobre algumas pessoas, e talvez você pergunte assim: Deus, e agora Deus? E agora Deus, o que eu faço? Deus, por favor, nos socorre, o que eu faço? Deus, se estivesse aqui, de novo, diria para nós: abra sua Bíblia, porque Deus fala com a gente por meio da Bíblia. A gente não precisa de profeta, não precisa de nada. Ele vai usar a Bíblia. Ele não vai mandar o superpoderoso. Ele vai usar a Bíblia sempre para falar conosco. E Ele vai dizer para nós, lermos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E eu acho que Deus, ironicamente, perguntaria: você sabe o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13? Com certeza você sabe. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus ia dizer: muito bem, falaste bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus talvez brincaria e diria: talvez você tenha esse versículo no adesivo colado no seu carro, colado na sua geladeira. Talvez você tenha isso aí tatuado no seu braço. Jesus falaria para nós: você conhece esse texto? Talvez, claro, Jesus brincaria com a gente e diria: claro que você não usa esse texto como uma mandinga. Claro que você não usa esse texto como um mantra. Como mantra, aquilo que se repete muitas vezes e vai dando certo. Claro que você não está usando esse texto, para manipular as minhas vontades, porque tudo posso naquele que me fortalece. Claro que você não está usando esse texto fora do contexto. Talvez Deus brincaria com a gente. E a gente diria assim: Deus, eu conheço o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, mas eu ainda estou com fome. E Deus diria assim: muito bem, falaste bem. Já que você conhece Filipenses capítulo 4, versículo 13, quem sabe ler o 12 também? Aí você leria o 12, que vai estar aqui embaixo. Está aqui embaixo, aqui você pode ler. O versículo 12 vai dizer assim: sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora sim, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Senhoras e senhores, o Senhor Deus nos chamaria a atenção para a importância de nós estarmos acima de todo e qualquer coisa, fortalecido nele.
mas eu ainda estou com fome. Mas o que importa é que nós estejamos fortalecidos nele. Esse é o grande segredo. Não importa que estejamos tristes ou alegres, famintos ou em fartura, faltando coisas ou cheio de coisas. O que importa é que, independente da nossa situação, Ele nos fortaleça. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é de estarmos fortalecidos em Deus. Deus não vai encher os nossos armários. Deus vai fortalecer a gente, e fortalecendo a gente, nós vamos dar um jeito e vamos encher os nossos armários. Aí está a sacada. É quando Deus deixa de ser esse mágico de Oz, que faz tudo para os seus filhos mimados. E é por isso que o número de desigrejados só aumenta. Porque sem querer ou querendo, as pessoas ficam inventando um Deus que não existe. Um Deus que você faz o propósito, um Deus que você para de fazer isso, para de fazer aquilo, e Ele vai fazer as coisas caírem do céu. E chega uma hora que você descobre que Deus não faz isso. Aí as pessoas saem da igreja, saem falando mal do pastor, saem falando mal de Deus, saem falando mal das outras igrejas, dos irmãos, porque foi vendido, foi apresentado para ele um Deus que não existe. O Deus que existe, Ele diz assim: olha, você pode passar por qualquer momento, você pode estar com fome, mas se você estiver com fome e fortalecido por mim, é isso que importa. O desemprego vai trazer pela mão a fome, esta é a verdade. O desemprego vai trazer pela mão a fome, a falta do básico. Mas nós precisamos estar fortalecidos em Deus. E fortalecidos em Deus, meus irmãos, vai sair água da rocha. Meus irmãos, vai cair maná do céu. Meus irmãos, fui velho, fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Escute só. Outro dia estávamos indo embora, e a pastora Rose e a pastora Denise, literalmente, tiraram uma família de dentro do lixo. Eles estavam dentro do lixo, aqui em Santa Maria, não estou falando da África. Estou falando aqui em Santa Maria, num bairro de Santa Maria. E elas tiraram a família, elas foram em casa, buscaram um monte de coisa. A pastora Rose, a pastora Rose, porque eu vi, né, fui procurar as coisas no armário, não tinha. Ela limpou as coisas do armário e elas voltaram lá e levaram para essa família. Sabe por quê? Porque Deus as fortalece. Tá, pastor, não disse faltar, e aí faltou, eu fui buscar uma coisa dentro do armário, não tinha, claro, depois a gente comprou. Mas aquilo ali, sabe o que é isso, gente? São pessoas fortalecidas. Quanto mais fortalecidos por Deus, mais pessoas nós ajudaremos, mais pessoas nós mudaremos a história. Essa família diz que chorou, diz que o menino, ela contou bem a história, o menino pegou o brinquedo, que até um brinquedinho eles levaram, pegou o brinquedo, pegou a comidinha, coisa assim, o gurizinho disse que agradecia, meio chorando, dentro do lixo. Sabe o que é isso? Pessoas fortalecidas. E um adendo, gente, muito importante. Esta igreja não vai deixar os seus membros passarem fome. Eu sei que é radical o que eu estou dizendo, ninguém quer passar fome. Mas nós como igreja, nós estamos cuidando uns dos outros. E não vamos, nós já estamos. Repito, não é que nós vamos planejar, nós já estamos. Não estamos distribuindo cesta básica para toda Santa Maria, porque nós não temos. Nós temos o nosso projeto. Mas o que nós temos, cuidado de famílias. Recentemente, conversei com uma senhora aqui na igreja, e ela me disse: pastor, eu estou sem trabalho há muito tempo. Para todas as entrevistas de emprego eu vou a pé. Porque eu não tenho dinheiro para passagem. Aqui, gente, aqui, do nosso meio. Eu disse: meu irmão, Deus o livre, minha irmã. A senhora nos ligue. Nós vamos lá, a gente leva a senhora lá. Deus livre. E vamos lá, e já fomos lá no projeto. Era aquele dia que a Magda, o doutor Chinari, pastor Pedro, pastora Denise, pastora Marta, pastora Rose, veio mais uma turma, a Ju, a Cloir, estava ali distribuindo os alimentos para as famílias do projeto. Eu cheguei ali, contei para a pastora Rose, essa irmã assim assada, não está aqui, preparou uma cesta básica especial para ela e levou. Sabe por quê, gente? Porque Deus tem fortalecido essa igreja. Tome cuidado quando você fala mal dessa igreja, tome cuidado. Tome muito cuidado quando você fala mal dessa igreja. Deus tem fortalecido esta igreja, cheia de gente falha, cheia de gente falha,
cheia de gente imperfeita, mas que tem o sangue de Jesus correndo nas suas veias, que são apaixonadas por Jesus. Deus tem fortalecido esta igreja, Deus vai fortalecer a sua vida, Ele não vai encher a sua despensa, mas Ele vai fortalecer a você, Ele vai me fortalecer, e é isso que importa. Sei passar por qualquer situação, seja com fartura ou com fome, tudo posso, eu tudo posso, eu posso passar por tudo, desde que Ele me fortaleça. Talvez não fosse isso que você quisesse ouvir. Talvez você quisesse que eu levantasse a mão e, como um profeta de Deus, dissesse: eu decreto, eu profetizo a prosperidade na sua vida. Eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu não sei se isso é bíblico. Eu não posso dizer assim: eu determino que a partir de hoje eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é abrir a palavra e pensar como Deus pensaria. E Ele diria: seja fortalecido, e você vai poder passar por tudo. Que Deus nos abençoe. Terceira coisa que eu quero trazer para vocês, junto com o desemprego, junto com a fome, acontece um movimento muito estranho. Deus, lembre-se que nós estamos perguntando para Deus e dizendo: e agora, Deus? Que são as guerras sociais. Guerras sociais que eu chamei são as guerras das redes sociais. O povo enclausurado dentro de casa, correndo o risco de ser desempregado, correndo o risco de passar fome, de ficar com fome. E que isso não aconteça, que isso não aconteça. Mas se acontecer, o que importa é que sejamos fortalecidos por Deus. E a pessoa no meio disso, ela tem uma arma poderosa nas suas mãos, que é a arma das redes sociais, da arma de culpar alguém, e começa uma guerra. Era uma hora, gente, para a humanidade, os brasileiros, os santamarenses, os crentes, se unirem. Pessoal, vamos junto, vamos aqui fazer um sacolão, vamos aqui ver quem está passando necessidade. Não, as pessoas vão para a rede social, Deus, nós perguntando para Deus. As pessoas vão para a rede social e ficam assim: não, a culpa é do partido tal, a culpa é do fulano, não, a culpa é dos machistas, não, a culpa é do feminismo, não, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é da China, a culpa, e aquele briguedo. E é amigo que não é mais amigo, que brigaram por causa de política. E é irmão de igreja que saiu de igreja por causa do Grenal, da briga. É o fulano que não se dá com o cicrano por causa do Bolsonaro, do Lula. É a briga para cá, briga para lá. E a gente chega para Deus e diz assim: e agora, Deus? O que vai ser isso? A crise do coronavírus está quase passando, mas vem por aí o desemprego, a fome. E essa guerra social, até onde, Deus? Eu fico imaginando Jesus, naquela sua docilidade de falar. O peso da mão de Deus era com os fariseus, era com os crentes, era com a turma da igreja, com a turma que queriam ensinar os outros e não vivia nada. Mas ele falando com pessoas, com os gentios, ele era muito dócil, muito querido. E eu fico imaginando Jesus dizendo: ao longo da história eu acompanhei todas as guerras. Deus diria para nós: eu acompanhei todas as guerras. Talvez a terceira guerra mundial não seja de país contra país, mas seja de irmão contra irmão, né? Que está acontecendo aí. Todo mundo brigando com todo mundo nas redes. E a gente diria: Deus, o que é isso? E Ele diria: eu já vi muitas guerras, mas eu quero destacar uma, diria Deus, de 1 Samuel capítulo 19. Daí eu vou deixar o texto, você lê todo esse texto lá, e nós vamos ter a história de Davi e Saul. O clima, Deus contaria para a gente, o clima de guerra entre eles era muito tenso. Mas era tenso pelo seguinte: Saul era o rei de Israel, o homem mais alto de Israel, o homem mais bonito de Israel, o homem mais influente de Israel, o rei, o ungido do Senhor. Do outro lado, nós tínhamos um pastorzinho de ovelhas, ruivinho, mirradinho, piazinho, gurizinho, mas que tocava uma harpa, que cantava umas canções para mim, Deus contando para a gente. Mas mesmo assim, o rei de Israel, Saul, intentava, daqui a pouco, de uma hora para outra, ele loqueava e tocava lanças. Ele queria matar o Davi, ele queria sacrificar o Davi. E o Davi, ironicamente ou divinamente, Davi pegava a sua harpa, começava a tocar, e o espírito mal deixava Saul e ele se acalmava. E talvez você me pergunte: Deus falando,
Talvez você me pergunte, e por que Davi nunca começou uma guerra? Por que Davi nunca pegou a lança e devolveu na mesma medida? Por que Davi não respondeu à altura? Por que Davi não fez nada? Davi parece uma mosca morta. Parece que Davi tem sangue de barata. Deus nos diria, é que Davi não queria ser Saul. Davi queria ser o homem segundo o meu coração. Deus diria, Davi não quer ser esse corrupto. Davi quer ser o homem segundo o coração de Deus. A grande sacada das redes sociais, gente, das guerras das redes sociais, é nós entendermos que quanto mais nós lutarmos, quanto mais nós respondermos, quanto mais nós revidarmos, quanto mais nós tirarmos a lança da parede e tocar na mesma proporção, mais parecidos com o nosso opositor nos tornaremos. Quanto mais batermos boca com aquela pessoa que gosta de bater uma boca, mais parecidos com ela nós estaremos. Essa é a grande sacada. Esse é um jeito de tentar resolver esta guerra, é o poder do silêncio. É a sabedoria do silêncio. Até um tolo passa por sábio quando calado. Talvez esse momento, talvez ou com certeza, esse momento era um momento de silenciar. Talvez esse era um momento de falarmos mais com Deus e menos em picuinhas e guerras. Talvez esse seria um momento de mudarmos a história. Sabe o que mais me preocupa nessa crise? É a crise que virá depois do desemprego, da fome, da continuação das guerras sociais, e de nós não aprendermos nada com essa guerra, com essa pandemia. Muito bem, gente. Caso você não tenha percebido, eu intitulei essa ministração de E Agora Deus, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, em 1942, quando ele escreveu José, uma poesia maravilhosa que você conhece, que a poesia vai dizer, e agora José? Ele vai dizer algo, eu deixei para vocês alguma coisa, ele vai dizer, a festa acabou, a luz apagou, a noite esfriou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? Na verdade, o agora José é de um homem que veio para a cidade grande, e na cidade grande ele se perdeu. Ele perdeu toda a esperança. E agora, José? Esse é o coisa. E eu fiz uma paráfrase, e agora, Deus? Porque parece que a gente se perdeu. Parece que nós estamos sem esperança. Vem o desemprego, vem a fome, continuam as guerras, ou aguçam-se as guerras. E agora, Deus? E eu trago essa ministração para vocês, para dizer que Deus tem cuidado de nós. Que Deus nos fortalece, que Deus quer guerreiros segundo o seu coração, e não guerreiros de internet. O que eu quero dizer para vocês, é que nós precisamos desmistificar esse Deus mágico. Uma historinha, é para encerrar mesmo, uma historinha. Um dia eu estou chegando de moto em casa com Samuel, esperando o portão abrir, e ele disse assim, pai, se eu orar para Deus agora, pedindo uma moto elétrica, ele tem muita vontade de ter uma moto elétrica, tem uma moto elétrica lá em casa, a moto vai estar lá? Eu digo, claro que não, cara. E ele, mas eu pedi em nome de Jesus. O guri pequenininho já está virando crente já. Eu disse, Samuel, de onde tu tirou isso? Não, é que todo mundo fala que a gente pode pedir para Jesus. Ele é uma criança, passa. O bravo é quando a gente é adulto e pensa que a gente pode pedir uma moto elétrica para Deus, e Deus vai dar. Aí eu tive que explicar tudo na linguagem das crianças, que não é bem assim que a coisa funciona. Não, Deus não é esse mágico de Oz. E a nossa crise com Deus pode estar nisso, esperando que Deus faça tudo. E talvez não era o que você queria ouvir, mas é o que Deus queria falar. É nós que precisamos nos fortalecer em Deus e Ele nos fortalecer. É nós que precisamos deixar todas as nossas coisas nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. É nós que temos que baixar na hora da guerra e amar o inimigo. Somos nós, está muito em nós. E em nome de Jesus, que venha o desemprego, que venha a fome, que venham as guerras, que venham tudo, mas que não nos falte a fome de Deus, que não nos falte a vontade de estar perto de Deus,
de nos achegarmos a Deus, e que essa pandemia que já está passando, quem sabe o nosso próximo culto já não vai ser com todo mundo aqui, essa pandemia já está passando, mas o que não pode passar é a nossa estagnação espiritual. Meu convite é para você, mesmo que você não seja de igreja, mesmo que você esteja passando por um momento muito bom da sua vida, mas também é para você que está passando por um momento ruim, não é da igreja, não sabe o que fazer, coloque tudo nas mãos de Deus, descanse nele, mas coloca mesmo, de verdade, Deus, eu vou confiar no Senhor, e deixa Deus cuidar. Mesmo que você nunca tenha ouvido a igreja, está ouvindo esse culto pela primeira vez, está ouvindo um pastor, e a palavra de Deus, eu digo para você, que você pode fazer isso e dizer, Deus, me fortalece, eu quero ser fortalecido em Ti, porque eu sei que fortalecido em Ti eu posso passar por qualquer coisa. Você está me ouvindo hoje pela primeira vez, e de repente está vivendo uma guerra em todos os âmbitos da sua vida. Deus falou hoje, acalma o teu coração, deixa eu lutar a sua guerra, deixa eu lutar o seu combate, e isso é o melhor que você tem a fazer. E agora Deus tem todas as respostas, Ele não está escondido, Ele está aqui falando conosco e falando com você também. Eu quero orar ao Senhor, e orando ao Senhor, eu quero que você se prepare para orar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você se prepare para essa oração. Se prepare mesmo, não desligue o seu celular, não desligue aí o culto. Eu queria que você orasse mesmo, e dissesse, Deus, me fortalece. Deus, eu estou nas Tuas mãos. Deus, eu estou Te ouvindo, e eu quero Te seguir, eu quero fazer a Tua vontade. Ore a Deus, fale isso para Ele, diga que você precisa da força dEle no seu coração. Amado Senhor, amado Deus, Rei da Glória, poderoso nas alturas, Deus de todas as coisas, eu oro por essas pessoas que estão ouvindo, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida desta cidade, desta nação, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor tenha as nossas vidas nas Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria do silêncio. Deus amado, que este momento de crise crie em nós um coração puro, um coração apaixonado pelo Senhor, que não passemos por essa crise do mesmo jeito, apenas voltando para os nossos afazeres, sem nenhuma lição. Deus amado, que esse momento de quarentena, de estar em casa, das limitações, nos leve para perto de Ti, nos leve para a vontade, a fome de aprender do Senhor, que não brinquemos mais de igreja, mas que nos apaixonemos por Ti, em nome de Jesus. Cante ao Senhor se você pode, cante ao Senhor. Todavia eu me alegrarei. Cante ao Senhor. Aleluias. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluias. Todavia nos alegraremos. Cantamos isso e nós temos a oportunidade de viver isso. Queridos irmãos,
nós estamos encerrando nosso culto. Eu quero que você prepare a sua oferta. Não esqueça dos nossos cultos lá. O pastor Pedro tem feito bastante lives no seu Instagram, PR Pedro Araújo. Você segue ele lá. Segue eu também, Arnoldo.machado. Também tenho feito graça lá, contado história, contado do meu cotidiano, como tem sido esses dias. E nós também temos feito lá no YouTube da igreja, do Templo das Nações. Você também lá se inscreve lá para continuarmos fazendo o nosso culto à distância. Logo, logo isso vai passar e nós vamos voltar a nos reunir, fazer aquela festona que a pastora Grazi sugeriu. Vamos fazer um bailão de todas as igrejas. Oh, glória! E eu quero que você pegue a sua oferta agora. Eu quero agradecer aos irmãos que têm trazido suas contribuições, seus dízimos, seus semeadores. Muito obrigado, meus irmãos. Em nome de Deus que eu agradeço e clamo a Deus que não lhe falte nada. Você que tem separado a sua oferta e tem trazido aqui, se você não trouxe, faça isso, traga. Não pense em pagar nada, em pagar ninguém. Não pense. Pense no projeto, pense na igreja, pense na expansão do reino de Deus, pense na sua relação com Deus, só isso. Pegue a sua oferta, pegue com alegria no seu coração e nós vamos orar e consagrar a sua oferta e em seguida vamos voltar para as nossas casas. De você que está aí no seu lar já. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Agora nós consagramos as nossas ofertas, nossos dízimos, nossos semeadores. Não nos deixa faltar nada, por favor. Nos fortaleça para que em ti possamos todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Prepare a sua oferta, oferte ao Senhor, em nome de Jesus, com alegria, e que Deus seja conosco. Meus irmãos, muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus os recompense, que Deus seja com você. Sugiro que você assista essa pregação de novo. Deixa a sua pergunta aqui embaixo. Eu adoro fazer isso. Deixa a sua pergunta aqui embaixo. Pode deixar. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar esse culto no grupo da sua família, no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho. Compartilha mesmo. Essa palavra é muito bom as pessoas ouvirem. E que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos encerrar cantando uma canção em nome de Jesus. Casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.